Olá, amados, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Estamos começando o nosso devocional dessa manhã de sexta-feira, dia 31 de julho, encerrando o mês de julho. Estamos aqui conectados para buscar ao Senhor, para perceber a presença do Senhor se movendo nas nossas vidas, para enchermos o nosso espírito, enchermos o nosso coração, para nós sermos alimentados na nossa fé. O Senhor tem grandes coisas para liberar sobre a sua vida hoje, logo pela manhã, logo cedo. O Senhor quer alimentar você, quer fortalecer você, para que você possa, se você ainda não saiu, mas você possa sair da sua casa revigorado, renovado, motivado, disposto. Bom dia, querido senhor Hélio, graça e paz. Bom dia, querido amigo, graça e paz. E se você já saiu também de casa, para que essa mesma disposição, esse renovo, esse enchimento, essa força esteja sobre você. Deus tem para nós vida e vida abundante. Vida abundante não fala apenas de prosperidade financeira. Vida abundante fala de vigor, força, disposição, motivação, alegria no Espírito Santo, paz, uma vida intensa. É isso que Deus tem para nós, amém? Uma vida intensa. Deus tem isso para você, e tudo isso vem por intermédio do alimento da palavra, tudo isso vem por intermédio do alimento do Espírito, tudo isso vem por meio da palavra e do Espírito. A junção dessas duas coisas gera tudo em nós, gera tudo dentro de nós, faz com que todas as coisas sejam criadas em nós, amém? Palavra e Espírito. Diga comigo, palavra e Espírito, palavra e Espírito, amém? Vamos então começar orando. Esse é um tempo que nós sempre tiramos para orar, liberando poder, vida de Deus, unção sobre as nossas vidas. Esse é um tempo para nós orarmos pelos nossos alvos pessoais, nós sempre fazemos isso também. Esse é um tempo para nós orarmos por outras pessoas de maneira intercessória. Oramos para que outros sejam salvos, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam resgatados. E esse é um tempo para nós compartilharmos uma palavra, meditarmos um trecho da palavra de Deus, sermos inspirados à luz do Evangelho. Então vamos orar, vamos começar orando, enchendo os nossos corações, liberando fé sobre as nossas vidas. Vamos começar desde cedo, cheio de fé, amém? Comece a orar onde você está, ou receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós nessa hora nos conectamos com o mover e o agir e o fluir da Tua presença. Nós cremos que o Senhor habita em nós, mora dentro de nós, está dentro de nós, mas sabemos que é preciso perceber, é preciso parar, é preciso discernir. Nessa hora nós percebemos o Senhor se movendo, agindo, operando nas nossas vidas. E cremos num fluir ainda mais intenso, cremos numa unção liberada, numa unção ainda mais intensa, cremos numa manifestação de poder de Deus sobre as nossas vidas. Libera poder, Pai, libera poder de Deus, que muda as situações, que tira, Senhor, o desânimo, a tristeza, o abatimento da nossa alma, que muda, Senhor, a nossa inspiração, que nos faz, Senhor, estarmos despertos, avivados, ativados, oh Deus, cheios do Espírito Santo. Eu oro para que os meus irmãos logo pela manhã sejam cheios do Espírito Santo, Pai, que recebam mais de Deus, mais da presença, mais da unção, mais poder, mais vida, Pai, mais vida. O Senhor é Deus que libera mais vida sobre nós. Oh Deus, tira todo espírito contrário, tudo aquilo que abate a alma, que tira o ânimo, a disposição e o vigor.
remove as cadeias da mente de condenação e acusação, o sentimento da culpa, o sentimento do desprezo e da rejeição. Tira essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Enche a nossa mente, enche a nossa memória, somente daquilo que produz esperança. E assim como nós cremos, nós também falamos, declaramos a respeito do que cremos. Cremos na bondade, cremos no favor, cremos na graça, cremos no amor, e por isso declaramos, falamos de maneira intencional, confessando a nossa vitória, confessando a bênção, confessando, Senhor, em nome de Jesus, a conquista do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Deus enche a sua vida de poder, querido. Poder de Deus. Poder de Deus é essencial, é a chave. Poder de Deus é fundamental. Não dá para viver, querido, com tanque vazio. Não dá para andar em vitória com tanque vazio. O seu carro não roda sem combustível. Você também não roda sem combustível espiritual. Amém? Você também não roda sem combustível espiritual. Então enche o tanque em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelos seus alvos pessoais. Quais são os desafios que estão diante de você? Quais são as vitórias que estão diante de você? As grandes conquistas, grandes realizações. Comece a agradecer. Vamos orar já agradecendo? Comece a agradecer, porque Deus já deu a você a vitória. Agradeça mesmo antes de ver. Agradeça mesmo antes de acontecer. Seja bíblico, seja do Espírito de Cristo. Agradeça mesmo antes que as coisas se manifestem. Vamos louvar e engrandecer ao Senhor pela vitória. Quais são os seus desafios? Louve e engrandeça ao Senhor. Louve e engrandeça ao Senhor pela sua vitória. Amém? Sim, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela vitória do Senhor em cada área da nossa vida. Cada área. Te louvamos e te engrandecemos pela nossa vitória financeira, pela nossa vitória na nossa provisão. O Senhor já deu todas as coisas, já nos supriu completamente, nada nos falta, nada. Nunca vi um justo perecer pela falta do pão, nunca vi um justo não ter o que comer, e eu creio em nome de Jesus, Senhor, que como justos nós temos a provisão de Deus. Mas eu creio, Pai, confesso que muito além da provisão, o Senhor é o Deus que supre e traz, Senhor, realização de desejos do coração. E eu louvo a Deus porque eu posso ver os irmãos sendo agraciados, favorecidos, surpreendidos naquilo que desejam, naquilo que querem, naquilo que o Senhor colocou nos seus corações, o querer e o realizar. A palavra de Deus diz que do Senhor vem o querer, vem o desejo, do Senhor vem a realização. Então eu profetizo realização de sonhos, projetos, viagens, passeios, aquisição, imóvel, sim, veículos. Eu creio, Pai, o Senhor é um Deus bom. Sabemos que nada disso é o que é prioritário, nada disso é o que é primeiro, mas o Senhor ainda assim tem prazer em dar aos seus filhos com generosidade, dar aos seus filhos em abundância. O Senhor tem prazer, diz a palavra de Deus, na prosperidade dos seus servos, Então eu profetizo prosperidade sobre a vida dos meus irmãos, uma vida próspera, uma vida abundante, de provisão sobrenatural. Oh, te louvo, te agradeço, Pai, porque vejo os meus irmãos, vejo pelos olhos da fé os meus irmãos desfrutando do melhor desta terra, ainda que sejamos eternos, ainda que não sejamos dessa terra,
ainda que não pertençamos ao presente mundo, ao presente século, mas ainda assim o Senhor nos agracia com o melhor desta terra. Abençoa também cada casa, cada família aqui com uma vida familiar abençoada. Declaro, Pai, louvado seja o Senhor pelo ambiente de cada um desses lares. É um ambiente de unção, de vida, de poder, de alegria e paz, harmonia, entendimento, compreensão, clareza, discernimento. Tudo isso são coisas que são derivadas do Teu Espírito. Todas essas coisas estão disponíveis a essas famílias. Eu abençoo essas famílias. Abençoo também com saúde. Louvado seja o Senhor, que leva sobre si todas as nossas enfermidades. Louvado seja o Senhor que nos sara, que nos cura. E declaramos que pelas suas pisaduras já somos sarados, totalmente curados. Já recebemos a nossa cura de maneira integral, completa, perfeita, plena, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos desafios, os projetos, tudo aquilo que se coloca diante desses amados irmãos. O Senhor já deu respostas, direções, o Senhor é o que nos guia e nos conduz. A palavra de Deus não traz sombras de dúvidas de que as ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor. Elas ouvem e o seguem, diz a palavra de Deus. Não estão perdidas, não são como ovelhas sem pastor, são ovelhas que são divinamente guiadas. Declaro direção de Deus sobre a sua vida, condução, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Você é divinamente inspirado, divinamente guiado, conduzido. Você ouve a voz do seu pastor. O bom pastor é quem guia a sua vida. Amém. Aleluia. Vamos orar também por aquelas pessoas que amamos, pessoas pelas quais nós intercedemos, pessoas que estão sempre queimando nosso coração, precisam da intercessão para que sejam alcançadas, resgatadas, ter sua vida transformada. Você tem liberdade de mencionar o nome dessas pessoas se você tiver desejo de fazê-lo, mas tenha sempre aí uma lista de anotação, tenha sempre no seu coração pessoas pelas quais você intercede. Esse é o nosso chamado, somos ministros de Deus, somos canais de bênção, nós somos sacerdotes do Senhor. Ore por pessoas, ore por vidas, nunca deixe de orar por outros. À medida que você ora por outros, você recebe, você é grandemente abençoado. À medida que você ora por outros, você é tremendamente abençoado. Abraão, enquanto orava por mulheres estéreis, mesmo sem nunca ter tido um filho, Abraão estava ali só ativando o seu milagre, aquilo que viria a se manifestar na sua vida. Então, ore principalmente pessoas que precisam de salvação. Amém? Então, você tem liberdade de compartilhar quem são essas pessoas. Na verdade, você tem liberdade aqui de compartilhar seu testemunho, se você quiser enviá-lo antes para nós lermos ou durante aqui a nossa transmissão. Você tem liberdade para participar ativamente desse tempo devocional. Então vamos orar? Vamos orar. Temos aí a Maria Aparecida e Eunice, temos os nomes que os irmãos sempre colocam para que nós possamos interceder. Sim, Deus, nós oramos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, de maneira intercessória, por aqueles que precisam ser alcançados, vidas que precisam ser resgatadas, transformadas, que precisam da intervenção divina. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, pela salvação. Cremos que a salvação é o pacote completo, sozo de Deus. É aquilo que traz consigo tudo o que precisamos. Então nós oramos, Pai, pela vida da Dona Maria Aparecida, da Dona Eunice, do Fernando Augusto. Clamamos pela vida desses irmãos, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, alcança-os, resgata-os, transforma-os, Senhor, em nome de Jesus, atrai com laços de amor, cordas de amor, atrai essas vidas
faz com que a bondade de Deus conduza-os ao arrependimento, que eles tenham a revelação do perdão dos pecados, que eles tenham a revelação da justificação pela fé, da graça de Deus, do favor de Deus, do preço da cruz, da obra consumada, e que eles possam ser salvos, Pai, salvos, em nome de Jesus. Tenham a revelação de que já não há condenação, já não há culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo escrito de dívida já foi cancelado para aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Conduza essas pessoas a essa confissão. Conduza esses a quem amamos, pessoas quem amamos, pessoas pelas quais nós intercedemos. Conduza-os à confissão. Confissão com a boca daquilo que creram no coração. Confissão com a boca daquilo que creram, da salvação, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pela vida da pastora Ilza Mar, pela cura na vida dela, completa, integral, plena, perfeita. O Senhor é um bom Pai, tem bons pensamentos ao nosso respeito, de paz e não de mal, nunca planejou nos causar nenhum dano. Cremos na cura integral na vida da querida irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Desde ontem nós temos falado sobre a importância de crermos no perdão completo dos nossos pecados, perdão total dos nossos pecados. Ontem trouxe com você uma breve meditação falando sobre isso, né? Porque é tão importante crer nisso, né? Nós falamos sobre estabilidade, sobre constância, firmeza, sobre nós termos consistência, persistência, perseverança. Tudo isso produzido pelo perdão completo, porque uma vez cremos que somos perdoados, não somos inconstantes, não vivemos cheios de alto e baixo, tentando convencer a Deus a nos perdoar, tentando convencer a Deus a nos amar, mas temos a certeza, muito pelo contrário, de que Ele já nos ama e já nos perdoou, e de que Ele já pagou o preço por todos os nossos pecados. E hoje quero mais uma vez reforçar isso ao seu coração, para que você firme o seu coração na graça de Deus, querido. Você firme o seu coração na graça de Deus. Existem verdades na nossa vida que não podem ser negociadas. Existem verdades na nossa vida que não podem ser negligenciadas. O óbvio não pode ser esquecido. O óbvio não deve ser esquecido. Não se preocupe com as coisas que você não sabe, mas guarde aquelas que você já sabe. Guarde aquelas que você já conhece. E não deixe que essas coisas sejam esquecidas. O grande problema não está em não conhecer todas as coisas. O grande problema que está em que esquecemos daquilo que já sabemos. E já sabemos que somos amados de Deus, perdoados pelo Senhor, justificados pela fé. Temos paz para com Deus, vivemos em paz, porque somos justos, fomos declarados inocentes. Todo escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Sobre nós não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então firme o seu coração na graça de Deus. E não há nada melhor do que as cartas paulinas para isso. Muitas pessoas às vezes gostam de começar a ler a Bíblia por Gênesis ou até por Apocalipse, mas a melhor maneira de se começar a ler a Bíblia, a melhor maneira de se estudar a Palavra de Deus é através das cartas paulinas, porque elas trazem para nós o fundamento da graça, do favor, a mensagem da graça, de que de fato todos os nossos pecados já estão perdoados. Engraçado que o apóstolo Paulo não faz menção nenhuma nas suas cartas de pecados imperdoáveis, porque Paulo deixa claro que isso não é para o cristão, isso não se enquadra na vida do cristão. Não há pecado imperdoável na vida daquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo é completamente perdoado. Colossenses 2,13, Paulo diz: e vós que estáveis mortos nos vossos pecados, estavam mortos na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou. Diga isso: Deus me vivificou. Deus me vivificou. Deus nos vivificou juntamente com Cristo, perdoando
todos os pecados. Perdoando todos os pecados. É isso que Paulo diz em Colossenses 2,13. Então, Paulo ele nos dá um forte alicerce para a compreensão da graça de Deus. Da graça de Deus, do favor imerecido. Por isso, deveríamos começar a nossa leitura sempre pelas cartas, porque ali nós temos o fundamento sólido da nossa fé, o fundamento sólido daquilo que cremos e conseguimos discernir corretamente a diferença entre antiga aliança e nova aliança. Hoje nós vivemos debaixo de uma nova e eterna aliança. A eterna aliança que foi inaugurada com Cristo Jesus. A partir da cruz do Calvário, que tudo mudou. A partir da cruz do Calvário, a maneira de Deus se relacionar com você mudou. A partir da cruz do Calvário, você passou a ter um intercessor, um mediador. Você passou a ter alguém que intercede por você. A partir da cruz do Calvário, você passou a ter alguém que mantém a aliança, que conserva a aliança no seu lugar, que faz com que essa aliança seja eterna e jamais possa ser quebrada. Jamais possa ser quebrada. Então creia nisso. A cruz de Cristo faz toda a diferença. A cruz de Cristo dividiu a história e a cruz de Cristo divide as nossas vidas. Nós temos uma vida antes da cruz, uma vida depois da cruz. O nosso passado foi apagado, os nossos pecados foram apagados, as nossas feridas foram saradas, a nossa alma foi restaurada. Hoje temos uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Portanto, firme os seus alicerces na graça de Deus, firme as suas convicções na graça de Deus e não se esqueça dessas coisas. Como eu já disse a você, Paulo nunca mencionou pecados imperdoáveis nas suas cartas às igrejas, deixando isso claro que isso não se aplicava àquele que está em Cristo, deixando isso claro que isso não se aplicava àqueles que já creram em Cristo, e que não haveria como um cristão cometer o pecado imperdoável e perder a sua salvação. Estamos entrando em polêmicas. Mas a sua salvação, querido, ela é irrevogável. Você pode ter certeza da sua salvação. Ela não pode ser tirada, não pode ser quebrada. Não há pecado imperdoável. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os nossos pecados, nem a morte, nem a vida, nada, demônios, nada, passado, presente, por vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu posso ter a certeza da minha salvação. Você pode declarar isso? Eu posso ter certeza da minha salvação. Ela não foi adquirida, não foi comprada, não foi conquistada. Por isso não pode ser perdida. É um dom gratuito de Deus. Me foi dado de graça, pela graça, única e exclusivamente. Não vem de nós. Foi presente divino. Presente divino. Então Paulo declara que por meio da cruz do Calvário, todos os nossos pecados já foram perdoados. Ele nos deu vida, é o que nós lemos. Nos deu vida, nos vivificou. Hoje eu tenho vida, eu sou cheio de vida. Paulo nos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Eu fui buscar no grego qual é o significado da palavra todos. Sabe o que estava escrito lá? Todos. Todos significa todos. Todos é todos. Todos os nossos pecados já foram perdoados. Todos os nossos pecados já foram perdoados.
Eu tenho perdão total em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício perfeito, Ele me purificou de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Você precisa guardar essa boa notícia, querido. Firma os seus pés na graça de Deus. Firma as suas estacas na graça de Deus. Firma os seus alicerces na graça de Deus. E você não vai ter sombra de dúvidas. Você é irrevogavelmente salvo. Salvo. Grande abraço, seu Hélio. Deus abençoe. Bom trabalho, bom dia. Grande abraço. Você é irrevogavelmente salvo. Salvo, querido. Eu posso ter a certeza da minha salvação. Eu posso ter a certeza do perdão de todos os meus pecados. Paulo não nos deixa dúvida, Deus não nos deixa dúvida, a palavra de Deus não nos deixa dúvida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Eu sei que a graça ela é loucura para os naturais. A graça é loucura para o homem racional. A graça de Deus ela é injusta. A graça de Deus ela é algo totalmente imerecido. Imerecido. Totalmente. Então creia, querido. Saber que todos os seus pecados já foram perdoados, isso é fonte de paz para você. É o que nós falamos ontem. Isso é fonte de alegria. Isso é crucial para a sua saúde. Isso faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde, querido. Isso te dá estabilidade. É o que nós falamos. Isso dá estabilidade para a sua alma. Isso dá estabilidade para o seu ser. Isso dá estabilidade para você, querido. Não há mais necessidade de se pagar um alto preço pelo perdão. Não há mais necessidade de se pagar um alto preço pela aprovação, pela aceitação. Isso livra você do ativismo religioso. Isso livra você do vitimismo da alma. Você é totalmente perdoado. Isso traz integridade ao seu corpo, à sua alma, ao seu espírito. Isso traz integridade, querido, ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito. Saber que todos os seus pecados já foram perdoados faz bem para a sua saúde. Faz bem para você, querido. Se alguma vez você duvidar que Deus já perdoou tudo, vai lá, lê Colossenses, vai na palavra, leia a palavra de Deus e veja todos. O que significa todos? Todos os seus pecados já foram perdoados. Para você firmar o seu coração nas verdades da nova aliança, para você firmar o seu coração nas verdades da graça de Deus, medite nas verdades que exaltam a Jesus e a sua obra. Medite nessas coisas, naquilo que exalta Jesus e a sua obra. Esse é o fundamento sólido. Jesus e sua obra. Isso nos coloca numa condição de favor totalmente imerecido. Não podemos pagar, não temos como merecer, não há o que fazer, senão receber, apenas aceitar, receber pela fé, crer. Eu já sou totalmente perdoado, posso ter a certeza da minha salvação, sou justificado pela fé e vivo em paz para com Deus. Estou em paz para com Deus. E é assim que você caminha de fé em fé. E é assim que você vai ver avanço sucessivo em cada área da sua vida.
Crer no perdão completo dos seus pecados faz você avançar em todas as áreas da sua vida. Acredite no que eu estou te dizendo. Crer no perdão total dos seus pecados faz você avançar em todas as áreas da sua vida. Acredite nisso. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que essa verdade não saia do seu coração, que você esteja firmado e alicerçado nisso. Vamos orar por isso. Sim, Pai, nós oramos nessa hora, te louvamos e te engrandecemos pela maravilhosa graça de Deus, pela obra da cruz, pela justificação, pela fé, pelo sacrifício perfeito, completo. Nada pode ser acrescentado à cruz do Calvário. Nada pode ser feito para que seja aperfeiçoado o sacrifício, porque o sacrifício já é perfeito. Nós simplesmente fundamentamos a nossa fé naquilo que cremos. Cremos, Senhor, nas verdades da nova aliança. Cremos na obra da cruz. Cremos em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Assim nós firmamos o nosso coração e a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar pelo seu dia também. Pai, eu abençoo o dia dos meus amados irmãos. Um dia frutífero, abençoado. Um dia de sucesso. Eles podem ter a certeza do bem, convicção de que coisas boas da parte de Deus vão acontecer. Porque Deus não é contra, Deus é a favor. Deus não está resistindo, Deus está impulsionando. Deus está fazendo crescer. Deus está fazendo avançar. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem. E eu declaro, tudo vai cooperar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você. Um excelente dia para você. Um forte abraço. Amanhã nós não temos o nosso devocional. Domingo nós estaremos nos nossos cultos de manhã e de tarde. É culto de ceia. Não deixe de meditar na obra da cruz. A ceia é um instrumento poderoso para você meditar na obra da cruz. A ceia não pode ser negligenciada. Ela não pode ser desprezada, querido. Tome a ceia em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Inclusive você vai já receber o seu kit da nossa conferência, que vai ser poderosa. Amém? E na segunda-feira nós estamos de volta aqui. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Excelente dia para todos. Obrigado, Fátima. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua casa também. Aleluia.